Se você está esgotado de esperar, de clamar noite após noite sem sentir resposta, eu preciso falar com você agora. Talvez ninguém perceba o quanto pesa sustentar a alma quando tudo parece em silêncio, mas há corações ouvindo estas palavras que carregam um desgaste invisível, uma fadiga íntima que não se explica facilmente. Você já pensou, mesmo que rapidinho, em soltar tudo e parar de tentar? Sabe aquela oração feita com voz cansada, que escorrega entre lágrimas que você não deixa cair para não alarmar os outros? Talvez você seja essa pessoa. Às vezes, o coração grita por um sinal de vida, por um esboço de cuidado, mas é como se suas palavras caíssem em um espaço sem eco, numa travessia longa onde até o ar parece pesar mais. Quantas vezes você se perguntou se Deus realmente te nota? Tem horas em que o próprio peito duvida se há alguém olhando, ouvindo, sentindo o que se passa aí dentro. Dias em que a angústia caminha ao lado, silenciosa, fazendo a mente questionar se suas batalhas secretas têm algum valor ou se são apenas esforços derramados em solo seco. No mistério dessas noites em que insônia parece se alinhar com o vazio, surge outra pergunta: será que é só comigo? Será que Deus ainda pensa em mim? Ainda aguarda por mim? Ou fui esquecido nessa multidão de existências? Não me apresso em te dar respostas prontas. Não agora. É natural que você sinta esse cansaço ácido, essa insegurança latejando em pequenos momentos, especialmente ao ver portas se fechando, oportunidades se dissolvendo sem explicação e promessas parecendo cada vez mais distantes. O silêncio pode ser mais forte do que qualquer palavra não dita. E talvez, nesse exato instante, você esteja suspenso no ar, entre continuar insistindo ou simplesmente recuar e aceitar que talvez seus sonhos nunca se cumpram. E se toda essa espera for um desperdício? E se o que você sente for, de fato, abandono? Ainda não te contei o mais importante. Permita-se respirar fundo por um momento agora. Sinta o ar entrar devagar, quase como um convite para se ouvir silenciosamente. Existe uma razão para esse desconforto, para esse vazio que aperta, para cada lágrima recolhida no travesseiro, mesmo que ninguém saiba delas. Você consegue confiar nisso, mesmo que só um pouco, por alguns segundos? Ou será que a dúvida já tomou conta de tudo? E se, por um instante, você escolher não abandonar sua esperança? Se por um breve momento, você decidir acreditar que o silêncio pode conter respostas que ainda não se mostraram? Não quero que você apenas aceite minhas palavras, quero que experimente esse sentimento em você, agora. Pode ser estranho confiar no invisível, no não dito, mas há algo surgindo no horizonte da sua história, algo que precisa do seu sim silencioso. Se esse início já começou a tocar em seu coração, permita que essa mensagem continue te conduzindo. Fique comigo. Respire. Deixe seu coração aberto. Sinta-se à vontade para sinalizar, de alguma forma, que deseja continuar ouvindo o que Deus ainda tem a te dizer. Você sente o peso acumulado dos dias em que a esperança se esconde? Não sente? Quando tudo parece se arrastar devagar, cada amanhecer traz consigo uma espécie de cansaço novo, mais fundo, quase insuportável de tão íntimo. Talvez você já viveu aquela manhã em que abrir os olhos parece mais duro do que enfrentar as batalhas lá fora. Cada gesto cotidiano é arrastado, revestido por um revestimento invisível de exaustão interna. Você olha ao redor e, mesmo cercado de pessoas, experimenta uma solidão profunda, que não se resolve com companhia alguma. É uma espécie de vazio que só quem já atravessou a noite chorando em silêncio consegue nomear com o olhar, mesmo que nunca com palavras. E quando você se força a falar com Deus, há dias em que as palavras parecem empacar na garganta, ressecadas pela dúvida. Você fecha os olhos, tenta se concentrar, mas dentro do peito há um torvelinho de perguntas antigas e novas, uma sensação estranha de estar conversando com alguém que não responde. É nesse ponto, na tensão entre seguir falando ou se calar de vez, que muitos sentem vontade de fugir. Às vezes, até o perfume das antigas promessas parece ter sumido, substituído por aquele cheiro acre da espera prolongada. Você já se sentiu assim, esperando por um sinal mínimo, um gesto sutil, mas recebendo apenas um silêncio denso em troca? Talvez você já tenha se perguntado quantas vezes é saudável insistir antes de aceitar a derrota. Será que Deus se cansa de ouvir pedidos repetidos? Será que há um limite para a paciência divina? Olhando para trás, você talvez perceba quantos sonhos se perderam no caminho, quantos projetos murcharam diante do que parecia ser um abandono. E se, de fato, você estiver apenas falando para o vento, despejando suas expectativas num vazio? Essas questões podem parecer perigosas, mas elas existem.
muito mais reais do que alguns querem admitir. Ainda não te mostrei o outro lado dessa espera. Nessas madrugadas insone, onde relâmpagos de ansiedade percorrem o pensamento, cresce a sensação de que a luta é apenas sua, que Deus não vê seu cansaço, não sente seu medo. Mas será verdade? Ou será que, na delicadeza misteriosa da espera, está acontecendo algo muito maior do que você pode calcular agora? A sensação de abandono pode ser, sem que você perceba, a matéria-prima de um milagre em formação. Isso soa estranho. Eu entendo. É difícil aceitar que o esmagamento interior pode, de algum modo, ter valor. Mas e se eu dissesse que, mesmo sem perceber, há crescimento silencioso, como raízes trabalhando no escuro, firmando a árvore antes que ela floresça? Nós sempre queremos respostas rápidas, não é? Mas existe um tempo sagrado no intermediário, entre o pedir e o receber. Um tempo que não mostra nada por fora, mas que lapida a alma por dentro. Não é fácil admitir que crescer dói, que a fé realmente amadurece no intervalo dos silêncios. Mas e se nesta noite, com todos esses sentimentos desalinhados, você ousasse imaginar que a sua dor não é perda, é preparo? Pode soar distante agora, ainda mais quando tudo em você clama por alívio imediato. Mas há uma sutileza nobre nas histórias que Deus constrói por etapas, e talvez você esteja justamente onde precisa estar para descobrir isso. Se há alguém aí do outro lado do vídeo que sente o que estou dizendo, eu quero te convidar a dar mais um passo. Se esta mensagem, de alguma maneira, encontrou eco dentro do seu silêncio, sinta-se livre para permanecer. Continue caminhando comigo, não como quem espera por explicações secas e rápidas, mas como quem decide, mesmo em fraqueza, segurar a esperança mais um pouco. Respire de novo. Permita-se reconhecer sua vulnerabilidade, pois não há vergonha em duvidar. O começo da verdadeira fé muitas vezes nasce daí, do resto de força que sobrevive após todo o cansaço. Não termina aqui. O que está para vir pode mudar tudo aquilo que você entende sobre espera, abandono e fé. Existe um território secreto onde a alma, esgotada de tanto esperar, tropeça em algo inesperado, uma espécie de silêncio vivo. Não é mais o silêncio áspero do abandono, mas um espaço onde perguntas permanecem, sim, porém algo diferente começa a se insinuar, quase imperceptível no início, como o cheiro de terra molhada antes da chuva. Talvez você já tenha sentido, bem no fundo, aquela pausa estranha entre uma lágrima e outra, quando, por um instante, o peso diminui. Ninguém vê de fora, mas lá dentro, no seu coração, começa a despontar uma coragem suave, daquelas que nascem sem alarde. E, nesse instante, não se trata ainda de vitória, nem de consolo pleno, mas de um fio invisível que te liga a algo maior, e você percebe, sem entender direito, que ainda não está sozinho. É aqui que se revela o maior segredo da espera. Quando tudo diz que é tempo de abandonar a orla, de soltar as mãos da oração, o céu, silencioso e atento, observa cada movimento da sua alma cansada. E, mesmo que você não sinta, há anjos recolhendo cada sussurro, cada pensamento reticente, cada suspiro emudecido pela fadiga. Você nunca soube o quanto suas lágrimas fracas poderiam regar sementes de esperança, não é? Talvez justamente por isso você sinta que elas são inúteis. Mas, na realidade, cada noite de insônia, cada dúvida que parece uma afronta ao sagrado, está sendo encaixada no crescimento misterioso que um dia será compreendido. Se Deus não responde como você espera, talvez seja porque Ele está propondo um caminho mais rico. No espaço silente entre o pedido e a resposta mora o campo fértil da transformação. Aos poucos, você aprende a não confundir ausência de barulho com ausência de presença. Você nota que existem formas sutis do carinho divino, um texto que chega na hora certa, uma recordação antiga que reacende uma esperança, um abraço inesperado, um pequeno detalhe no cotidiano. A vida, tímida e misteriosa, confessa sinais de que Deus esteve o tempo todo com você, só que de modos jamais suspeitados. Ainda não te contei a parte mais bela. O silêncio de Deus nunca foi vazio. É um ventre, no qual promessas amadurecem. A aparente demora, a distância sentida, todos os atrasos, nada disso é castigo. É cuidado refinado, preparando em você espaço para receber o que, de outra forma, talvez não coubesse. Às vezes, você sente falta das respostas rápidas, eu sei. E pode parecer injusto ver outras pessoas experimentando aquilo que você ainda espera. Mas quem disse que o tempo de uns deve ser igual ao de outros? Só Deus conhece o compasso secreto do seu coração e os motivos íntimos das suas pausas. Às vezes o que você interpreta como rejeição,
é na verdade um convite para avançar mais fundo. Ter coragem de aguardar é, na verdade, sinal de maturidade espiritual, de alguém que aprendeu que os maiores tesouros da fé quase nunca estão na superfície. Em meio à incerteza, algo essencial está nascendo. Aos poucos, você percebe que o verdadeiro milagre é resistir sem perder a ternura, é permanecer mesmo sem garantias. E nesse permanecer silencioso, a sua história vai adquirindo uma profundidade que só as almas que ousaram não desistir conhecem. O velho medo de ser esquecido começa a ceder lugar a uma confiança nova, mesmo que frágil. Você percebe que pode crescer justamente no terreno do atraso, pode frutificar no campo de perguntas sem respostas. Isso é a graça trabalhando por baixo das cicatrizes. Não se engane, muito ainda pode mudar. Insistir quando tudo pede fim não é delírio, é fé disfarçada de teimosia. E, pouco a pouco, a espera deixa de ser um deserto árido e se torna um campo de possibilidades. Você começa a captar que cada segundo do silêncio, cada linha da história escrita com lágrimas, é, na verdade, matéria sagrada sendo redimida. Muito do que parecia desperdício se converte, com o tempo, em solo fértil para as surpresas de Deus. E, sem que você perceba, nasce em seu peito uma esperança mais forte, que brota não porque as circunstâncias mudaram, mas porque algo dentro de você começou a entender. Ainda há perguntas, claro, ainda dói. Mas agora se descortina um novo entendimento. A espera nunca foi motivo de vergonha, mas de preparo. Cada vez que você escolhe ficar, mesmo esgotado, um milagre sutil acontece. Você muda. Algo se encaixa. E, quase sem querer, o velho ciclo de insegurança se dissolve. E se eu dissesse que estar aqui, nesse instante, já é uma resposta, mesmo antes de qualquer bênção visível? O que vem pela frente vai radicalmente ultrapassar tudo aquilo que você acreditava ser merecedor de receber. Quero que você sinta, ainda não é o fim. Se você chegou até aqui sentindo o gosto agridoce entre o que faltou e o que foi possível suportar, saiba que há mais do que entendimento. Há promessas sendo gestadas por dentro, mesmo nessas horas lentas em que tudo parece imóvel. O clímax da fé não se apresenta vestido de grandes sinais exteriores, mas se revela na delicadeza de um coração que, mesmo trincado, aceita confiar mais uma vez. Olhe para sua própria história. Quantas vezes você achou que era o último capítulo? Contra toda razão, a página virou. Não foi força sua, foi graça. Não foi controle, foi rendição. Porque quando o fôlego já mal sustenta, emerge de algum canto silencioso uma coragem que não é sua, mas que se aloja mansa, transformando em altar as ruínas do cansaço. Pense agora em tudo aquilo que você quase abandona, nos sonhos guardados à força, nas orações que saem mais como gemido do que palavra. O que faz com que você continue? Não é a esperança irracional de que tudo será fácil, é o sussurro persistente, quase subversivo, de que existe um encontro à frente. E é nesse ponto, nesse exato ponto de quebra, que o milagre começa a ganhar forma. Você não foi chamado a suportar sozinho, nem a ser exemplo de dureza, mas a provar para si mesmo, e para Deus, que amor verdadeiro resiste. Por isso não tema quando sentir sua fé vacilar, até as dúvidas podem ser degraus para um entendimento mais amplo e generoso. Já considerou que o próprio medo faz parte do caminho sagrado da maturidade? O verdadeiro clímax não é a conquista evidente, é a paz inesperada que nasce em meio ao caos, aquela serenidade que não faz sentido, mas te visita. Nesses minutos em que o tempo parece esvaziar-se de respostas, o céu se aproxima mais do que nunca. Uma presença silenciosa, que não obriga, só convida. Você pode não escutar palavras, mas sentirá, de repente, uma leveza nova, como se a tempestade por dentro cedesse espaço para uma brisa, tímida, mas real. Isso, sim, é sinal de vitória, pois ser capaz de esperar sem se amargurar, de persistir confiando que cada segundo contribui para um bem maior, é o próprio milagre da fé em ação. Não é fácil, eu sei. Não há respostas prontas para a dor que só você sente. Mas acredite, Deus não está indiferente ao seu silêncio, às perguntas adiadas. Em algum lugar invisível, Ele remenda o véu rasgado das suas esperanças, tecendo novas possibilidades nas tramas dos dias comuns. O maior dom que você pode receber agora é não desistir, nem se esconder do próprio anseio. Seguir adiante, com tudo que sente, é esse o chamado. E, se o cansaço voltar, se a vontade de recuar for grande, lembre-se, não há vergonha em recomeçar o processo. Cada recomeço é uma celebração do amor que não se esgota. Não minimize seu caminho,
a beleza no passo trêmulo, e glória na honestidade das suas lágrimas. Você terá respostas, mas talvez não do jeito que imagina. Deus costuma surpreender nos detalhes, nas entrelinhas, nas pequenas ressurreições diárias. E quando menos esperar, descobrirá um novo vigor, uma fé menos frágil, uma esperança madura, forjada no exato lugar da sua antiga dor. É esse o propósito maior, crescer naquilo que parecia escuridão, transformar demora em fonte, fazer do inacabado um solo fértil para aquilo que virá. Se esse instante falou com você, permita-se dar um sinal desse encontro. Inscreva-se neste caminho, não apenas apertando um botão, mas comprometendo-se com a jornada de fé. Deixe seu like como ato silencioso de confiança. Se quiser, conte nos comentários qual espera mais te marcou ou que esperança você renova agora. O que nasce a partir daqui não é rotina, é árvore plantada junto ao leito do silêncio, pronta para florescer no tempo certo, sob o olhar terno de um Deus que nunca deixou de estar perto.